Ok, pessoal, já começamos então a nossa live. Está conosco o nosso secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, que eu fui descobrir agora há pouco que tu também chegou a dar aula na fundação, né, Fernando? Professor, sim. Fernando Ritter, formado pela Universidade Federal, né, em odontologia, e também com formação, com mestrado na área de epidemiologia, né? Tu nunca imaginou que tu ia precisar tanto desse teu mestrado como você está precisando agora, né? Verdade, vereador. Está conosco também a Maiara, que é intérprete de Libras, que já é conhecida de todo o pessoal que nos acompanha aqui, que transmite, então, para a comunidade surda os assuntos que aqui nós estamos conversando. O Fernando Ritter, ele é secretário municipal de saúde, já foi secretário municipal de saúde, inclusive, da cidade de Porto Alegre, né? Convidado, então, pelo Fortunati, foi isso? Exatamente. Governo Fortunati. E eu andei lendo ali que o Fortunati, quando te deu posse, ele te fez 2 elogios que me deu muita atenção, me chamou muito a minha atenção. O primeiro é que tu é um defensor do SUS de maneira incondicional, né? Isso é legal. E também o diálogo forte que tu tinha ali com a questão dos mais médicos, né? De usar toda essa estrutura para resolver muitos problemas ali da falta de médicos que nós tínhamos, né? Se eu, olhando aquilo ali, a gente até imaginava que tu era meio do PT, mas como foi o Fortunati que te chamou, agora o Buzar, então essa suspeita já saiu. Mas a bancada do PT, reiteradas vezes, tem aplaudido muitas ações que tu tem feito, né? E a gente vê que tu trabalha com muita naturalidade nessa questão da defesa do SUS mesmo, né? Secretário, nós, hoje, queremos tirar algumas dúvidas contigo, né? Tu é secretário da Saúde de uma das cidades mais próximas da capital, né? A bandeira vermelha também, né? Nós ficamos durante uma semana com 100% dos leitos de UTI, os leitos de UTI para coronavírus, né? Inclusive, a informação que eu passei é que nós tínhamos 32 leitos de UTI para coronavírus e estavam todos ocupados, né? Parece que agora, inclusive, aumentaram um pouquinho a questão dos leitos e já não estamos mais com 100%, e sim com 95%, parece, né? Então, secretário, nós queríamos que tu traçasse um panorama, mais ou menos, para nós aí. Várias pessoas estão entrando aqui no nosso bate-papo, já temos 45 pessoas nos assistindo, e várias já encaminharam boa noite para nós aqui, mas eu quero que tu faça a abertura sobre esse assunto, fazendo um resumo para nós, para que nós possamos iniciar esse nosso debate. Então, boa noite, Maiara. Boa noite, secretário Fernando Ritter. Bom, boa noite, Maiara, né? Primeiro, cumprimentar aqui as mulheres, né? Essas lutadoras e defensoras aí da família, eu sempre brinco, né? O alicerce nosso, né, vereador? Para todos, né? Eu tenho 2 aqui em casa, né? Uma que eu já tô acostumado há 18 anos e uma que eu tô acostumado há 5 anos. Né? E elas são essenciais na nossa vida, né? E agora, recentemente, tive a satisfação de ter mais um para ser mandado aqui em casa, né? Então, o Felipe está com 5 meses. Então parabéns, secretário. Dividir aqui a responsabilidade de ser mandado. Antes eram 2 me mandando, agora vão ser 2 mandando nós 2. Então, Maiara, satisfação, ainda mais a comunidade surda. É importante a gente estar aqui conversando, porque parabenizar o vereador, porque muitas vezes se esquece dessa comunidade que é muito grande, e aqui vai toda a minha admiração por tudo que vocês já conquistaram de espaço aí na sociedade, né? E torcer que tenhamos mais vitórias aí para essa comunidade. Vereador, obrigado pelo convite, tá? É sempre uma satisfação poder estar conversando, dizer que sempre tivemos boas conversas com o vereador Emílio Neto e toda a bancada do PT,
tenho uma admiração, acho que é importante fazer isso, né? Eu hoje estou no Partido Trabalhista Brasileiro, né? Sempre estive, desde o início da minha carreira política de filiação, me vinculei ao PTB, e assumi uma função importante a convite do prefeito Fortunati, um prefeito que começou no PT, né? Fez toda a história inicial dele, então tem todo um trabalho no sindicalismo, em defesa do trabalhador, e é um defensor da classe. Eu sou servidor público da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, estou cedido hoje à Secretaria Municipal de Saúde de Canoas, com muita satisfação, e defendo o servidor público, tá? Neste momento, eles que estão dando toda a sua potencialidade no momento de enfrentamento ao coronavírus. Então, estão na linha de frente, estão com medo, mas estão aí dedicando todas as suas energias para a gente poder estar preservando vidas aí, né? Bom, feito essa introdução, falar um pouquinho aí do histórico, que me falou sobre a questão do programa Mais Médico, né? E ao fato de eu sou defensor, fiz toda a minha formação dentro do Sistema Único de Saúde, desde a residência na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul, a melhor escola de formação, na minha opinião, uma escola pública do estado do Rio Grande do Sul, que infelizmente vem perdendo um pouco de importância, mas formou grandes sanitaristas, pessoas hoje renomadas nacionalmente aí, com várias publicações internacionais. Então, eu queria aqui render minha homenagem. Tudo que eu tenho, eu vim em função do serviço público. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Saúde Pública, depois retornando à Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer o meu mestrado, e agora fazendo o meu doutorado, todo na escola pública. Então, tenho essa questão importante. E tive a oportunidade de acompanhar o embrião aí do Programa Mais Médico. Programa esse que foi essencial e é essencial para o nosso país. Tá? Ele é necessário porque nós vivíamos e vivemos um momento de falta de profissionais em algumas áreas da medicina, não é em todas as áreas da medicina, em algumas áreas. Na área da atenção primária e saúde, especialmente, para onde foi os profissionais do Programa Mais Médico. Canoas teve 15 profissionais do Mais Médico, hoje tem 6 profissionais do Programa Mais Médico, e Porto Alegre, para te entender, vereador, nós colocamos 125 profissionais do Programa Mais Médico, né? Nós conseguimos abrir unidades de saúde em função do programa. Então, ele foi extremamente importante, né? Se ele ainda está ativo, teria sido um colapso muito maior. Então, realmente, me sinto muito orgulhoso de ter feito essa defesa junto com o prefeito Fortunati, na época, que era o presidente da Federação Nacional dos Prefeitos, e que lançou uma campanha chamada Cadê o Médico? Essa era a questão importante. Então, foi fundamental, e eu acho que pode ser reestruturado, né? Nada é estanque, nada é definitivo, e deve ser pensado nisso, né? E agora, no enfrentamento ao coronavírus aí, vereador. Mas fiz essa introdução aí. Tá. Secretário Fernando, o assunto aqui, para nós, ele é um assunto que tem nos tirado o sono, né? Várias pessoas muito próximas da gente têm tido alguns sintomas, e eles vão até os hospitais de campanha e chegam lá e mandam eles para casa. Não fazem o exame e dizem que eles devem apenas aguardar. Eles voltam para casa angustiados, porque, como eles não sabem se tem ou não, eles também não sabem se alguém da família tem ou não, né? Então, eles têm que aguardar esse período, né? E nós sabemos hoje que as farmácias têm muitos desses exames, só que em algumas farmácias chega a custar R$400 cada um, né? Não tem alguma previsão de fazer esse exame aí em massa, secretário, para que a pessoa vá, descubra e daí já tome todas as providências? Porque o que acontece hoje? As pessoas vão
Daí não, pode ir para casa daqui 15 dias, nós vamos te acompanhar e tudo mais para saber. A pessoa volta para casa, mas se ela soubesse, ela tomaria muitos cuidados. Como ela não sabe, ela ainda tem contato com os filhos, com a esposa. Dependendo da situação, ele poderia, inclusive, se isolar dentro de casa. Só que sem o teste, eles não fazem, secretário. O que tu tem respondido para as pessoas? Eu sei que tu responde muito ali, eu tenho um grupo de WhatsApp que é do Conselho Municipal de Saúde, que tu faz parte, eu sei que tu responde muito ali. O que tu responde para o pessoal quando eles te dizem isso, secretário Fernando? É importante, né, vereadora, essa questão do teste, desde o início da pandemia no Brasil e talvez no mundo, a melhor estratégia sempre foi a questão dos testes, né? A gente testar em massa a população, né? Todo mundo fala disso aí, mas ele é um programa difícil de ser executado, tá? É difícil por vários motivos, tá? Primeiro, tem dois tipos de testes, tá? Um que é o teste rápido, tá? Que é um teste que tu faz um furinho no dedo da pessoa, tá? Bota uma gotinha ali e em 20 minutos tu tem o resultado do teste. Esse é o teste. É o que a farmácia faz, é isso, secretário? É o que a farmácia faz. Mas a farmácia faz 2 testes ali, né? Naquele dedinho, né? Exatamente. Que é o teste rápido para medir IgG e IgM, tá? Um deles, os dois testes, melhor dizendo, os dois testes, eles dizem se tu teve o contato com o vírus, tá? Olha, eu tive contato, tá? Um diz que tu teve o contato recentemente e outro diz que tu teve o contato já há mais tempo, mais próximo de 30 dias e tudo mais, tá? Ele tem uma vantagem, que ele te dá o resultado na hora, tá? Mas ele tem uma grande desvantagem, que é o fato de que tu tem que ter um espaço de período de incubação do vírus, tá? Porque eu vou verificar as células de defesa do organismo para ver se eu tenho o vírus ou não, tá? E para isso começar a aparecer no teste, tem que passar 10 dias. Então, existe um erro muito grande por parte das pessoas de fazer o teste. Eu tive o contato com uma pessoa, vou fazer o teste. Não. Eu tenho que apresentar o início do sintoma, esperar 10 dias para mim poder fazer o teste. Então, tem muita gente fazendo o teste, né? Só que nas farmácias, né, algumas explicam tudo isso, mas as pessoas querem mesmo assim continuar fazendo o teste, mas tem uma questão mercadológica, tá? Esses testes nós estamos executando em toda a população de Canoas, tá? Então, eu vou mostrar depois um gráfico aqui para vocês, tá? Sobre essa questão do teste, tá? Aliás, até vou mostrar aqui, se me permite aqui, eu vou dividir a tela, tá? Deixa eu só colocar aqui, só queria mostrar isso desse teste, tá? Deixa eu ver, é só vocês... Peraí, deu certo? Ainda não. Ainda não? Aqui parece que está autorizado. Não, eu vou de novo, vamos lá. Vocês agora têm que autorizar. Enquanto isso, eu vou conversando, tá? Daqui a pouco aparece, tá? Esse teste é o seguinte: todas as pessoas que tiver síndrome gripal, tá? Todos que tiver síndrome gripal vão procurar as nossas unidades básicas de saúde e vão fazer a avaliação por um profissional de saúde, tá? Esse profissional da saúde, aí, agora sim, agora deu. Deixa eu só mostrar o que eu quero mostrar aqui. Aqui, tá? Isso aqui é um dashboard que fala dos casos de síndrome gripal notificados pelas unidades de saúde, tá? Desde o início da pandemia, nós já tivemos 1.951 pessoas que procuraram nossas unidades de saúde com sintoma de gripe, que passaram por algum profissional de saúde, e esse profissional de saúde indicou pelos sintomas a necessidade de fazer o teste rápido, tá? Então, nós temos aqui por quadrante do município de Canoas, quadrante noroeste, Praça América, União, Unidade Santo Operário, Natal, tá? 84, Harmonia. Todas essas pessoas, elas procuraram a unidade de saúde ou o hospital de campanha, tá? Eles foram colocados dentro do sistema e a unidade de saúde entrou em contato com eles. No 7º dia, a partir do primeiro dia que ele apresentou sintoma,
e ela foi orientada a procurar a unidade de saúde para fazer o teste. Então, nós temos 1.951 testes rápidos feitos nas nossas unidades de saúde. Ou seja, todo canoense que apresenta síndrome gripal, ele vai ir para ou o hospital de campanha, a unidade básica de saúde, e a gente tem feito registro no sistema, o telefone de contato que ele dá, nós entramos em contato e convidamos ele para fazer o teste, tá? Mas lembrando, só vai fazer o teste aquela pessoa que apresentar sintoma. Quem não apresentar sintoma, não faz o teste, né? Então, eu volto agora aqui para a gente poder conversar, tá? Deixa eu tirar aqui a divisão da tela. Então, é importante. O teste rápido, que é, na farmácia pode ter 2 testes, o IgG separado e o IgM separado, ele faz dois piquezinhos, faz um piquezinho, 2 gotinhas de sangue. O nosso teste rápido, que nós temos nas nossas unidades de saúde, ele é só um teste que tem o IgG e o IgM juntos, tá? Que é o teste que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, pelo governo do estado, e agora nós temos providência da compra, porque até o momento nós estávamos dando conta e continuamos dando conta pelo que estão mandando. Então, é importante. Secretário, a pessoa apresentando os sintomas, o município está fazendo o teste? Está fazendo o teste. Esses aí, esses 1.951 testes que eu mostrei do gráfico. Nos hospitais de campanha. Os hospitais de campanha indicam, a pessoa vai chegar ali, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre os 2 testes, tá? Eles vão chegar no hospital de campanha, se não for do grupo de risco, que são pessoas acima de 50 anos, gestantes, profissional da saúde, profissional da assistência social, profissional do transporte coletivo e profissional da segurança, se não for esses profissionais aí, eles vão receber as orientações, vão mandar para casa com medicamento conforme a decisão do médico, que é importante dizer, tá? Medicamento esse que depois tu busca na farmácia básica, e a unidade de saúde vai fazer o contato a partir do 7º dia para convidar para fazer o teste. Por quê, gente? Mas eu queria fazer o teste na hora. Não é indicativo de fazer o teste na hora, por quê? Porque ele vai dar negativo, e a pessoa vai ter a falsa sensação de que ela não tem coronavírus, e ele precisa de 10 dias de incubação para fazer isso, tá? Então, nós estamos fazendo teste rápido. O teste de PCR, que é outro tipo de teste, é o teste molecular, que é feito através da introdução de um cotonete gigante no nariz, tá? E também do fundo da boca, na garganta, a gente enfia um cotonete, coloca dentro de um tubo, um equivalente a um tubo de ensaio, fecha, e manda para o laboratório. Esse demora de 3 a 8 dias, tá? Nós estávamos conseguindo fazer em 3 dias, dar o resultado. Esse vai dizer se tu tá com o vírus ativo. Para mim, esse é o ideal. Esse é o que diz o seguinte, eu tenho ou não tenho. Mas esse também tem uma janela imunológica, que é 3 dias. A pessoa tem que apresentar sintomas durante 3 dias. Então, nós estamos executando para todas as pessoas acima de 50 anos de idade, profissionais da saúde, profissionais da segurança, da assistência social, gestantes, tá? Pessoas que apresentarem a partir do terceiro dia, tá? Aí é feito nos hospitais de campanha, tá? Nós estamos ampliando a partir desta semana, hoje teve a capacitação, nós vamos fazer em mais 6 unidades de saúde esse teste de PCR, tá? Quais são as unidades aqui? Deixa eu lembrar aqui. Vamos por quadrante, tá? Vai ter o Guajuviras e o Estância Velha, tá? Nós também teremos no Niterói, na unidade Niterói, a unidade Rio Branco, unidade Praça América e unidade União. Essas 6 unidades de saúde, espero eu que a partir de sexta-feira, mais tardar na segunda-feira, será feita. Estamos capacitando os profissionais da área da saúde bucal, os dentistas, para fazer essa coleta, tá? Por quê? Para esse grupo, né, que eu falei, e também nós acabamos agora de fazer uma licitação de compra de PCR. Por quê? Porque a gente viu que aumentou muito a demanda, e a vencedora da licitação foi a Fundação, a Fevale, tá?
que vai nos entregar, além desses testes para esses grupos, mais 20 testes dia de PCR, tá? Nós licitamos 100 testes dia, mas eles ainda não têm a capacidade. Por quê? Porque nós temos um problema no Brasil que é insumos, tá? Insumos para processar esses testes, tá? Então, nós temos uma dificuldade logística no Brasil, tá? Nós queremos fazer 100 testes dias, além dos testes que o Estado nos fornece, tá? Então, nós já estamos ampliando o processo aí. Mas a grande problemática é as pessoas entenderem essa questão de 3 dias de janela imunológica e para o PCR 10 dias do teste rápido, tá? Tá. Secretário, tem com o crescimento aí do número de contaminações, com o crescimento do número de mortes, principalmente em Canoas e região metropolitana, eu vi uma reportagem também que os 2 estados que mais preocupam o Brasil inteiro, os 2 piores estados são Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós passamos por uma situação que nós já somos o epicentro da epidemia, ou seja, se existe um lugar perigoso, hoje é Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Algumas pessoas, e aí eu queria fazer 3 perguntas para que no meio tu possa responder a todas as questões. Algumas pessoas têm dito que estão denunciando o comércio não essencial aberto e que não tem fiscalização, nem da prefeitura e nem da brigada. E eles estão desistindo de denunciar, porque eles denunciam e tem loja aberta, tudo aberto, inclusive com as portas escancaradas, e não tem aquela fiscalização que teve antes. Com relação a isso, algumas pessoas também, só para o senhor secretário, são mais de 100 pessoas agora ao vivo, tem 300 perguntas aqui, eu vou tentar resumir as perguntas aí. Eu sei que depois, inclusive vou lhe pedir, secretário, depois com mais tempo, se o senhor puder dar uma analisada na live, que ela fica, para responder para essas pessoas. Então, eu estou dizendo, primeiro, que não consegue, não está adiantando fazer denúncia. O segundo é o seguinte, várias pessoas estão dizendo que se já não é o caso, secretário, de nós trabalharmos com 15 dias de bandeira preta, no sentido de oferecer um lockdown para baixar, porque nós estamos com muito medo. Porque nós passamos alguns dias sem leito de UTI. Agora, nós, se não me engano, a prefeitura criou mais 12 leitos de UTI e só tem 2 liberados agora, porque 95% já estão. Considerando que estudos técnicos dizem que o auge da pandemia ainda vai ser no final de agosto, não seria o caso agora para a gente evitar uma desgraça na cidade de Canoas, de um lockdown? Até, se não me engano, o prefeito Vanazzi chegou a pedir apoio de outros prefeitos no sentido de trabalhar isso nessa região, no sentido de conter essa epidemia para que nós possamos ter tempo. Já a gente está vendo que a vacina meio que já está chegando, né? Alguns já estão assim, tão esperançosos com a vacina. Oi? Ansiosos para isso, né? Ansiosos, e alguns médicos ainda estão vendo tratamentos que de um jeito ou de outro estão testando, né? Tudo é muito novo, né? O que o senhor acha dessa situação? Primeiro, uma bandeira vermelha fraca, porque o comércio está aberto e não tem fiscalização, e a possibilidade de união aí de uma bandeira preta de 15 dias, aí, um lockdown, para combater e depois deixar crescer normal de novo até a gente se estabilizar e conseguir não deixar os nossos canoenses morrer por falta de leito de UTI. O que o senhor acha disso, secretário Fernando? Realmente, são decisões difíceis, né, vereador Emílio? Toda ação corresponde a uma reação, né? Porque tem pessoas favoráveis e pessoas contrárias, né? Porque todo o fechamento e abertura do comércio, ele impacta diretamente nas famílias de qualquer forma, né? Se a gente abre, impacta no aumento das pessoas contaminadas, se a gente fecha, impacta financeiramente na vida das pessoas, né? Haja vista o aumento do desemprego e questões essenciais aí para a manutenção da vida dessas famílias. É uma decisão extremamente difícil e eu acho que ninguém tem uma fórmula mágica, né? Eu acho que o país, vou dizer, perdeu uma oportunidade de fazer
fechamento integral, total, tá? Anteriormente, tá? Fazer um fechamento apenas no município de Canoas, fazer um lockdown no município de Canoas, eu acho que não resolveria. Por quê? Porque nós vivemos uma cidade conurbada com outras cidades, né? Nós vivemos numa região metropolitana que tem uma linha do trem que é extremamente extensa, que vai de Porto Alegre, passando por Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, tá? Hoje, o epicentro é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e dentro do Rio Grande do Sul, a região metropolitana. Esse é fato, né? Eu vou de novo aqui compartilhar a tela, só para mostrar para o pessoal, se puder aí colocar aí para nós. Sim. Eu já vou mostrar aqui, ó. Aqui é a questão das bandeiras, né, do estado do Rio Grande do Sul, as bandeiras vermelhas, né, região metropolitana, região 8, aqui onde está Canoas, tá? Bandeira vermelha, Canoas, e aqui o comércio, né? Tem uma questão que o pessoal não se deu conta, que a bandeira vermelha ele não fecha o comércio. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Comércio atacadista não essencial, tá? Que é dentro da bandeira, ó, bandeira vermelha, comércio, tá? Diz que é o seguinte, pode trabalhar 25% dos trabalhadores e o atendimento ao público, comércio eletrônico, teleentrega e drive-thru, ou seja, todo o comércio ele pode ficar aberto, tá? Mas ele tem que funcionar no sistema de teleentrega ou pegue leve ou drive-thru, entendeu? Ou seja, eu posso permanecer com os serviços abertos, as lojas abertas, onde a pessoa faz a compra online, através hoje de WhatsApp e outras questões, e poder pegar, tá? Existe um engano que a bandeira vermelha fecha o comércio. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Comércio varejista, tá? Itens essenciais, 50% dos trabalhadores, e aí pode ter o presencial. Comércio varejista de produtos alimentícios, tá? Pode trabalhar 50% e pode funcionar normalmente, tá? Comércio de combustíveis, 35%, ou seja, comércio de veículos, pode fazer 25% dos trabalhadores e ter o teleatendimento, tá? Então, tu faz toda a negociação por telefone e tu vai lá e faz a troca. Ou seja, a própria bandeira vermelha, ele prevê, né? Prevê uma flexibilização importante disso aí, né? Então, aproveito aqui para mostrar os números atuais aqui de Canoas, tá? Deixa eu mostrar aqui. Vocês estão vendo aqui os gráficos, tá? Aqui é a média móvel dos casos confirmados em Canoas. O que é a média móvel, tá? Nós temos, normalmente, esse aqui, ó, desde o dia 1º de março, tá? Desde que começou o coronavírus no Brasil, em Canoas, o primeiro caso confirmado foi no dia 17, tá? No 17 de março, o primeiro caso confirmado em Canoas, tá? Aqui, ó, nessas barras amarelas aqui que tem aqui, é quando houve o fechamento do comércio, que foi no dia 23 de março. Então, nós tivemos o fechamento do comércio. Aqui nós chegamos a ter 75% da população em casa, tá? Nessas primeiras semanas, tendo o pico no dia 28 de março, nós tivemos o pico aqui. Isso permitiu que a evolução dos casos por dia, tá, fosse minimizada, tá? Lembrando que a média móvel, ele não bota só o dia, ele pega o dia e faz uma média dos últimos 7 dias. Então, quando eu boto aqui, por exemplo, no dia 18 de maio, teve 18 casos, ou seja, no dia 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, nós tivemos uma média de 18 casos, tá? Então, vocês podem perceber aqui, ó, fechamento do comércio manteve-se baixo o número de casos. Nós fizemos a reabertura do comércio lá no dia 1º de maio, tá? No dia 2, né? Primeiro foi feriado, e começou um processo de crescimento. Mas pode ver que ele se manteve estável, tá? E aí, o grande crescimento que nós tivemos foi, o primeiro grande pico de crescimento que nós tivemos foi no final da 3ª semana da abertura de comércio. Nós tivemos um outro pico de crescimento leve próximo ao final do mês de maio, início do mês de junho, quando a gente decretou o fechamento de praças e parques e fechamento dos mercados no domingo, tá? Mas vocês podem ver, cada ação nossa, ele faz uma atenuação da curva. E logo em seguida ele começa a crescer de novo, tá?
Aqui foi, lá no dia 25 de junho, foi quando começou a bandeira vermelha no município de Canoas. Então, nós tivemos um crescimento grande disso aqui, tá? Dos casos, durante a semana. O fato de ter bandeira vermelha, ele atenuou, tá? Tanto é que se eu pegar um outro gráfico aqui, ó, não fiquem tonto, tá? Se eu pegar o gráfico de casos confirmados acumulados, não média móvel, não por dia, vocês vão ver que ó, houve um crescimento, né? Bandeira vermelha aqui, e aí o ato da bandeira vermelha deu achatada na curva. Assim como também os casos de óbitos. Também o fato das ações que a gente executou e a bandeira vermelha diminuiu as ações da bandeira, as mortes também no município de Canoas, tá? E se eu olhar aqui a média, deixa eu passar para esse gráfico aqui, ó, a média de mortes acumulada também houve, olha como antes da bandeira vermelha foi necessária a bandeira vermelha no município de Canoas, porque a população, ela como assim, deixou de acreditar, tá? E eu culpabilizo aí essa dicotomia que a gente tem no nosso país, né? Umas pessoas acreditam e outras não, tá? Infelizmente, né? Se a gente tivesse aí uma decisão única no Ministério da Saúde mais vertical, no sentido de acreditar que nós temos que preservar vidas, talvez a gente estaria numa situação melhor. E aqui, a evolução dos leitos de UTI, né? Que se nós tivéssemos tido uma pandemia mesmo, como previa o ministro Mandetta, o secretário executivo Gabardo, lá no Ministério da Saúde, nós não teríamos condições de absorver, porque lá antes da pandemia nós tínhamos 57 leitos de UTI. Hoje, só SUS, nós temos 94 leitos de UTI e mais 8 privados, tá? Que hoje, na negociação com a Nossa Senhora das Graças, nós transformamos eles em leitos SUS. Então, vereador, eu acredito que é o seguinte, nós precisamos, e o prefeito Busato colocou muito bem hoje, quando questionado sobre a questão dessa possibilidade de flexibilização das bandeiras para os prefeitos, ele falou que é o seguinte, nós vamos, se for uma decisão de os prefeitos decidirem se usam ou não usam a bandeira, nós vamos usar a bandeira. Nós vamos respeitar a epidemiologia, nós vamos respeitar a carga de doença, né? E se as curvas aumentarem, nós vamos buscar, sim, a preservação da vida. Mas o fato da bandeira vermelha já deu uma atenuada, porque poderia ter sido bem pior a situação ali. Então, eu acho, vereador, que falta aqui na região metropolitana a possibilidade dos municípios, pelo menos os municípios grandes, eles chegarem num consenso e tomar uma atitude ampla. Senão não adianta. Porto Alegre fechar, fazer lockdown, não vai resolver o problema da metropolitana. Canoas, sozinho, não vai resolver o problema da região metropolitana. E assim, sucessivamente. Não, até porque, secretário, não adianta também nós pensarmos numa cidade, porque os problemas, se nós reduzirmos, se nós liberarmos leitos de UTI, as cidades vizinhas, os seus doentes, evidentemente, que virão para os nossos hospitais. Então, realmente, eu vi a carta do prefeito Vanazzi, que a ideia é que fosse região, semelhante à sua ideia. O senhor falou de uma questão, assim, nacional. A gente tem visto, assim, que a gente está até hoje sem ministro da Saúde, né? Os dois foram demitidos, e demitidos ali porque não aceitaram algumas imposições políticas, né? E eu vejo que, desde o início, assim, o presidente da nação, ele tem feito um movimento contrário ao que diz a ciência, aos estudiosos, aos epidemiologistas, como o senhor é mestre nessa área, pela Universidade Federal, né? Aliás, dizem que na Universidade Federal plantam maconha. O senhor que viveu bastante lá, o senhor viu como plantação de maconha lá? Não viu? Olha, eu vou dizer assim, até, vereador, eu, antes de fazer faculdade de odonto, eu fiz faculdade de letras, não concluí a faculdade de letras, na URGS também, tá? Lá no campus o campus do Vale, tá? Que o pessoal ainda diz, tá lá no meio do mato. Não tinha isso, tá? Não tinha nenhuma plantação. Eu também, antes de fazer a faculdade de Direito, eu fiz faculdade de Física, lá não concluí também, no Instituto, lá no campus do Vale, lá. E eu procurei esses pés de maconha, não que eu quisesse usar, eu só queria sentir o cheirinho, ver como é que era. E não achei também, sabe, secretário? Não achei também. Mas, secretário, essa história da gripezinha e tudo mais, a gente sabe que os políticos, eles influenciam as pessoas, né? E eu vejo, que nem o senhor falou, essa questão de minimizar o problema,
Isso realmente faz com que algumas pessoas desacreditem que ele está aí, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que estão apavoradas porque não estão vendo até os hospitais de campanha lotados e tudo mais, né? Porque não se leva a sério essa questão da ciência. Ainda bem que alguns prefeitos e alguns governadores têm trabalhado contrário à determinação nacional, né? A determinação lá do presidente da República, né? Esses são os verdadeiros heróis porque enfrentam, né, o poder da caneta, ou seja, a perseguição. Então, a gente vê que realmente o desmando nacional contribuiu. Aliás, nós somos mico em vários países, né? Porque é o único presidente, porque até o Trump, né, que defendia tanta cloroquina aí já desistiu, né? E a gente vê que o presidente foi só pegar o Covid para querer. Eles ovacionaram uma cartela da cloroquina. Eu me senti tão envergonhado daquilo. Mas, secretário, falando da cloroquina, eu vi vereador, que tem uma questão ali da gripe, da questão. Eu sempre costumo dizer o seguinte, tá? Tem uma coisa que é certa. Para algumas pessoas, ele vai ser nada mais do que uma gripe. Né? E não Sim. quero aqui menosprezar como um diminutivo, tá? Mas ela é uma gripe que, às vezes, nós nem vamos perceber. Talvez mais fraca que a gripe comum, tá? Mas para outros... Inclusive, a ciência tem dito que para 80%, 70%, 80%, não passará, inclusive, imperceptível, né? E para outras pessoas, ela será mais destruidora que o infarto agudo do miocárdio, tá? Porque um infarto agudo do miocárdio num jovem de 30, 40 anos de idade, ele é fatal. Para uma pessoa de 70, 80 anos, um infarto agudo do miocárdio, na sua imensa maioria das vezes, não é fatal, tá? Por quê? Porque tu tem uma vascularização secundária, tem outras coisas. Claro que, óbvio, tu tem aquilo que o pessoal diz, infarto fulminante. Nós tivemos, infelizmente, canoenses que chegaram caminhando nos nossos hospitais e, infelizmente, saíram com o pior desfecho, o óbito, tá? Porque a pessoa chega saturando, com uma capacidade respiratória muito baixa, tá? Começou com sintomas leves e não evoluiu. Sempre a gente diz o 7º dia, o que a gente tem visto ali, o 7º dia depois do início dos sintomas, ele é meio crucial. Uma média, né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. A pessoa chega com uma síndrome gripal normal, tá? 7º dia ela começa a piorar e no jargão da saúde ele afunda de tal maneira que ele vai a óbito, tá? Tanto é que nós tivemos pessoas aí jovens com comorbidades, tá? Tendo que ser entubada muito rapidamente. Mas é importante a gente destacar o seguinte, né? Não existe tratamento para o coronavírus. Existe aí experiências, né? Trabalhos ainda observacionais, né? Então, agora, falando um pouquinho da epidemiologia, estudos observacionais de uso de alguns tipos de medicamentos, tá? Que tem mostrado observacionalmente. Eu sempre lembro o seguinte: epidemiologicamente, estudos observacionais são estudos que geram hipótese. Eu costumo resumir isso. Ele gera hipótese para uma pesquisa muito mais robusta. O coronavírus, ele não vai dar tempo, no período que a gente está, de fazer isso aí, entendeu? Então, se criou aí uma celeuma, né, da questão do uso de medicamentos, tratamentos combinados de medicamentos. O que tem fato é o seguinte: nós temos que respeitar a decisão médica, tá? O médico, ele é o único profissional que pode prescrever o uso de medicamentos, seja ele hidroxicloroquina ou outro medicamento, tá? O município de Canoas, ele vai disponibilizar para aqueles médicos que se sentem à vontade e acreditam nessas pesquisas, é importante a gente dizer, tá? E que Canoas optou por fazer uma pesquisa. Se é para a gente fazer, vamos fazer de forma que a gente possa medir o impacto disso, né? Então, essa é a questão. Então, Canoas, ela concentrou suas energias em fazer o atendimento das pessoas, ampliamos leitos, saímos aí de 57 para 102 leitos, tá? Hoje, então, fechamos 102 leitos SUS, tá? Dentro do município de Canoas, leitos de UTI, leitos ambulatoriais. Estamos agora modificando um pouco a estrutura dentro do hospital universitário, trabalhando
todo o andar COVID com sistema de tratamento de porta aberta, né, com todos os cuidados profissionais, entendeu? Com mini UTIs já nos andares, justamente para a gente evitar aí a ocupação de leitos. Ou seja, nós estamos usando tudo que existe de experiências bem-sucedidas, tá? Em várias questões. Então, vereador, infelizmente, eu digo o seguinte, existe muito fake news na questão do coronavírus, né? A gente olhar para trás e fazer análise é fácil. Difícil é a gente olhar para frente e projetar o que tem no futuro. Essa é a questão. E nós estamos tentando fazer isso, né? Mas, secretário, já houve bastante estudo com relação à cloroquina e todos os estudos e trabalhos feitos científicos têm dito que ela não tem eficácia nenhuma e que ela, inclusive, tem consequências ruins. Com relação à cloroquina, não tem nenhum sentido mais esse trabalho e essa pesquisa, porque estudos foram feitos por universidades, né, pela ciência, seguindo todos os critérios científicos. O senhor não acha que a continuação de levantar uma cloroquina para cima e o povo aplaudir é um troço mais doentio do que, quase tão doentio quanto o próprio coronavírus? Eu diria que é o seguinte, né, os estudos que recomendam o uso da cloroquina, eles são estudos observacionais, ou seja, estudos frágeis, tá? Nem dizendo que sim, nem que não, porque não teve tempo ainda para a gente poder fazer análise. O uso da hidroxicloroquina, por exemplo, tem trabalhos mostrando que não tem resultado nenhum, e aumentando o risco aí para outras complicações, tá? Assim como o uso também de outros medicamentos fazem a mesma coisa. E também existem estudos observacionais mostrando que pessoas que usaram e que não usaram tiveram resultados melhores, mas é observacional. Então, eu te digo assim, não existe evidência científica robusta para indicar. Existe relatos de experiências em estudos observacionais. Então, a gente precisa ser muito honesto dentro disso aí. O estudo que diz com certeza são estudos randomizados, duplos cegos, estudos que fazem acompanhamento. O duplo cego é o seguinte, a pessoa toma o medicamento e a outra toma também o medicamento. Só que um é o que a gente chama de placebo, ou seja, é o medicamento de farinha, e o outro usa o medicamento realmente efetivo e tu faz o acompanhamento histórico disso aí, tá? Isso não teve tempo para fazer. Então, não existe estudos robustos para fazer isso. Então, o que tem estudos são estudos observacionais. Se tu pegar os defensores da hidroxicloroquina, eles vão dizer que existe estudos. E existe, tá? Existem estudos observacionais dizendo que é favorável. Mas também tem estudos observacionais dizendo o contrário. Ou seja, vamos deixar os nossos médicos decidirem a fazer o uso do medicamento. Acho que é essa questão importante, tá? Eu sei que a maioria não é favorável. Oi? A maioria não é favorável. Sim, mas entre esses estudos sérios que foram feitos, que nem o senhor disse, com tratamento, um toma remédio, outro com placebo, foram feitos, só que todos esses dizem que não tem eficácia a cloroquina. E os estudos que defendem o uso da cloroquina, nenhum seguiu todas essas regras, pelo menos eu não sou da área, né? Então, por isso que eu questiono para o senhor, que é epidemiologista e é mestre nessa área, mas, assim, a gente tem visto aí bastante situações em que eles batem e batem forte no uso da cloroquina, porque os estudos que foram feitos, inclusive lá nos Estados Unidos, onde o Trump realmente foi o primeiro a patrocinar a questão da cloroquina e sobrou lá e ele mandou para o Brasil, tudo isso todos esses estudos sérios disseram que não tinha nenhuma eficácia. E outros estudos, não diria não sérios, mas outros estudos sem seguir todas as regras científicas e requisitos necessários, eu sei que tem estudos que condenam o uso da cloroquina, mas existe algum estudo sério seguindo os requisitos científicos, dizendo que o uso da cloroquina teve algum efeito positivo? Eu vou tentar explicar de uma maneira seguinte, tá? Não é nem uma questão de estudos sérios ou estudos não sérios, é robustez do estudo, tá? Então, nós não temos estudos robustos, estudos de ensaios clínicos randomizados, onde tu acompanha a população ao longo do tempo, nem para favor, nem contra, não existe, tá?
Existem estudos que são observacionais, ou seja, estudar e ver se a pessoa teve ou não teve. Aí isso é estudo observacional, tá? Ele tem uma força menor, tá? Que mostra a favor. E tem estudos observacionais que mostram contra, tá? Existem estudos mostrando o efeito ruim da cloroquina no organismo, ponto, tá? Esses estudos mais robustos hoje tá no sentido assim, a hidroxicloroquina é um medicamento e tem efeitos colaterais, tá? Então, nós estamos pisando num terreno arenoso, tá? Eu diria que se não fosse o clamor, se não fosse a carga que essa pandemia está tendo na sociedade brasileira, mundial hoje, talvez isso nem seria discutido, porque hoje eu participo de discussão, assisto discussão do uso de hidroxicloroquina e outros medicamentos em reuniões de condomínio. Quando é que a gente possa imaginar que a gente vai discutir a eficiência do medicamento numa reunião de condomínio? Eu não vejo outra questão. Isso era sempre em revistas de alto impacto, nacionais e internacionais, dentro desse processo. Então, vereador, eu acho que é o seguinte, existe muita pessoal forçando, né, tanto uma coisa quanto a outra. Eu sempre digo, deixa os pesquisadores agirem. A gente não tem evidências robustas, mas também a gente não tem evidências, nós não temos evidências robustas que vão dizer a favor e nem contra. Tá? Secretário, as orientações da Organização Mundial da Saúde, o senhor acha que são passíveis de credibilidade de pessoas sérias que realmente estão preocupadas e que as orientações deles deveriam ser seguidas pelos governantes? Eu acho o seguinte, que a Organização Mundial da Saúde sempre foi uma referência nacional e internacional, né? A Organização Mundial da Saúde, eu sempre digo, né, todo sonho de um profissional da área da saúde que pensa em questões nacionais e internacionais é estar dentro da Organização Mundial da Saúde, tá? Então é o seguinte, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Organização Pan-Americana de Saúde são instituições sérias, são instituições com bastante credibilidade, tá? E eles colocam aí que não existe estudos, não existe evidências, então eles não podem indicar, mas também eles não contraindicam dentro desse processo, né? Fica em cima do muro, né? Certo. Secretário, desculpa discordar do senhor, mas a Organização Mundial da Saúde e as entrevistas que eu vi, eles não ficaram em cima do muro, viu? Eles desaconselharam o uso da hidroxicloroquina. Né? Tem as duas coisas, né? Tem grupos diferentes lá. Tá. Secretário, eu queria voltar num outro assunto. Assim, a gente vê que o número de mortes, assim, de infectados, ele tem crescido, não somente pelos relatos que o senhor divulga todos os dias para todos, né? Parabéns pela transparência dos dados e parabéns pela acessibilidade. O senhor é uma pessoa que está sempre disposta, disponível, né? Para todas as informações. Eu queria ver o seguinte, secretário, o que se pensa ali dentro da secretaria, dentro do governo, de estratégias para barrar em Canoas o crescimento do coronavírus? Tem alguma coisa para adiante? Tem alguma iniciativa diferente para que a gente possa contribuir na nossa cidade? Ou que a gente vire case aí em alguma situação, no sentido de tomar? Eu vi que algumas cidades estão dando multa para quem não usa máscara. Eu vi que alguns prefeitos têm comprado assim aos milhões esses exames, feitos os exames aquele do cotonete dentro do carro. Essas situações. Eu lembro que no início da pandemia, quando Canoas segurou a questão do comércio, do shopping e de academia, salões de beleza, nós ficamos 2 meses e chegamos a 35, 36 casos de contaminação, né? E hoje daqui a pouco nós estamos beirando os 2.000 casos, né? Essa é a minha preocupação. O que a gente pode fazer? Não somente, assim, depois eu quero que o senhor fale o que a população pode fazer também, porque não são só os governantes. Mas primeiro que o senhor fale para nós o que o governo, a secretaria e nesses debates estão construindo para, de alguma forma, barrar esse crescimento e que a gente... Porque esse crescimento continuando, semana que vem essa semana nós já não vamos ter mais leito de UTI, né? Porque abrimos 12 e já tem só mais 2, 3, se não me engano, pelos cálculos que eu fiz ali, de 95,5% já estão ocupados, né? O que o município está pensando em fazer? O senhor que é um epidemiologista aí, que dialoga com o povo, aí, o pessoal do Conselho Municipal da Saúde gosta muito de ti, porque tu sempre dialoga e sempre responde. Parabéns também.
Eu acho que o diálogo ele é sempre importante, né? Vale muito mais a gente investir num diálogo do que a gente gastar tempo em bate-boca, né? Eu acho que essa é a questão importante, né? Primeiro que nós somos seres civilizados e eu acho, apesar que eu acho que a sociedade atual não está muito mais tão civilizada como eu gostaria que tivesse, né? Mas realmente, vereador, são várias ações, tá? Algumas ações importantes que a gente vai fazer. Primeiro é a gente ampliar os locais de testes, tá? Então nós hoje temos mais testes disponíveis, estamos executando. Nós estamos colocando, além dos testes... Aonde que são os testes, secretário? O pessoal está perguntando muito aqui. Vou explicar. Em todas as unidades básicas de saúde tem teste rápido, todas. Mas, de novo, né? Para quem não pegou lá no início, o teste rápido é para quem apresentar sintoma, tá? De síndrome gripal após o 10º dia, porque senão não vai adiantar fazer teste. Fazer o teste antes do 10º dia não vai mostrar se a pessoa teve contato ou não teve contato com o vírus. Infelizmente, é uma fragilidade do teste, tá? O teste rápido ele é frágil. Ah, não, eu sei, a minha esposa, meu marido, meu pai, que mora na minha casa, pegou o coronavírus, eu quero saber se eu tenho. Primeiro tem que fazer uma conta. Desde o dia que teve contato com a pessoa, tá? O fato de ter o contato com a pessoa, tá? Não quer dizer que tu vai pegar o vírus, tá? O vírus ele tem uma transmissão muito grande, mas não quer dizer que tu vai pegar, tá? Tem umas pessoas que não pegam mesmo assim com tanta facilidade, porque tu tem o sistema imunológico resistente, as pessoas estão se cuidando dentro de casa, as pessoas estão se evitando de dar abraço, enfim, tá? Então nós estamos ampliando os testes de PCR, que são esses testes que medem a existência do vírus ativo dentro do organismo, tá? Primeiro, todas as unidades têm teste rápido. A pessoa vai, passa pela consulta, ela tem que apresentar sintomas, a partir do 10º dia ela vai fazer o teste, tá? Segunda questão importante, nós agora vamos botar em 6 unidades de saúde o teste PCR, que também tem uma janela imunológica, que demora 3 dias. A pessoa tem que apresentar 3 dias de sintomas, nós vamos começar a fazer testes de PCR, tá? Por enquanto, nos grupos de risco, tá? Que são os idosos, que são, não só idosos, né? Nós já ampliamos para pessoas acima de 50 anos de idade, para profissionais da saúde, da segurança, da assistência social, do transporte coletivo, né? E outras doenças e outras comorbidades, tá? Para quando isso, secretário? Os testes estão sendo, as pessoas estão sendo treinadas no dia de hoje e amanhã, e provavelmente na sexta-feira. Segunda-feira a gente já vai ter os testes nas unidades de saúde. Lembrando que não é para todo mundo, tá? É só para situações específicas que o médico vai colocar, tá? Então, quais são as unidades que vão fazer os testes, tá? São 6 unidades nesse momento e vamos ampliando para as 28 unidades de saúde. Guajuviras, Estância Velha, Niterói, Rio Branco, Praça América e União, tá? São essas unidades que vão fazer. Lembrando que não é todo mundo que é indicado usar teste, gente. Senão é o seguinte, a pessoa vai chegar... Eu tive contato com uma pessoa com coronavírus e ela... eu quero fazer o teste, tá? Eu sei da angústia, da necessidade, mas não se aplica teste dessa forma, não é dessa forma. Infelizmente, nós não temos no mercado brasileiro. Fizemos uma licitação, pedimos 100 testes dia para as instituições. Aqui, as únicas que conseguiram se habilitar nos garantiram 20 testes dias a mais do que a gente já tem hoje. Então, é importante dizer. Então, seria correto dizer que o governo quis comprar muito, mas o mercado não tem como oferecer, é isso? Não tem como oferecer. Não adianta a gente dizer. As pessoas estão dizendo assim, não, eu vou fazer teste em todo mundo para quem quiser. Mentira, não vai acontecer porque não tem testes. Eu quero comprar toda a produção da Fevale, só que a Fevale faz para Canoas, faz para Esteio, faz para Sapucaí do Sul, faz para Novo Hamburgo, faz para Campo Bom, faz para todos os locais, tá? E as outras que fazem, que é a Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o LACEN e tudo mais, eles estão todos concentrados para os grupos de risco. Então, infelizmente, quem disser que vai fazer geral para toda a população teste de PCR, não é verdade. Canoas aderiu a um programa do governo do estado que é Testar RS, tá? Que vai aumentar ainda mais os testes aí nos próximos dias, mas ainda não está efetivo, tá? Então, nós vamos testar todas as LPIs, instruções de longa permanência, tá?
e outras instituições importantes que são grupos de risco. Por quê? Eu não tenho, infelizmente, no mercado, até gostaria, temos condições de comprar, mas não tem quem faça o processo, tá? Por quê? Porque o Brasil, né, não está preparado para demanda tão grande de pessoas com essa necessidade aí. Então, essa é uma questão. A outra questão que nós vamos fazer é intensificar aí a fiscalização que tem acontecido, né? A gente tem feito aí mais de 100 abordagens dia, né? Quem é que tem feito, secretário? Todos os fiscais da Prefeitura de Canoas, todos os fiscais, eles estão hoje concentrados fazendo isso. Da Vigilância de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tá? A pessoal da Guarda Municipal, todos eles estão hoje em conjunto, numa coordenação única, fazendo esse processo aí, tá? Mas a pessoa que quer fazer uma denúncia de algo aberto que não deveria estar aberto, faz o quê, secretário? Faz o quê? Ela liga ou para aquele central telefônica que a gente tem, pode ligar para a Guarda Municipal, tá? Só que tem o que é o seguinte, né? Lembre que as pessoas, elas acabam se escondendo. O nosso problema não é o comércio. As pessoas estão querendo que a gente feche o comércio quando ele pode ficar aberto. Sim, todas as lojas podem ficar abertas, tá? Desde que seja no pegue leve, tá? E então a gente tem feito abordagens, eu participo do grupo de fiscalização, nós temos um grupo no WhatsApp e a gente tem recebido muita denúncia falsa, tá? A gente tem recebido denúncia de eventos, de festas, e a gente chega, as pessoas se escondem, apagam as luzes. Vereador, infelizmente a gente não tem o poder de polícia de entrar dentro das casas. As pessoas chegam a se esconder nos locais mais estapafúrdios possíveis, né? Tem gente que se escondeu embaixo de carro, tá? Quando a gente chega para fazer a fiscalização, entendeu? Seria interessante, secretário, fazer uma parceria com a Brigada Militar, o 15º. Eu vejo que algumas cidades têm feito isso, né? De chegar com a brigada, porque em caso de flagrante delito, a brigada pode entrar, né? Não, e a gente tem, tanto é que a gente tem a central de comando, comandado pelo secretário Alberto, que tem polícia, né? A Polícia Civil, tu tem a Brigada Militar, a Guarda Municipal, e eles têm agido, tanto é que nós desmanchamos festas com 150 pessoas, com 30 pessoas, com 40 pessoas, tá? O problema são as festas residenciais, né? É difícil de a gente, sem um mandato de entrada, é difícil de tu conseguir. Realmente, o que precisa é uma colaboração da população para fazer isso, né? Mas só seguindo, então, né? Aumento das... Vou interromper só mais um pouquinho. Qual é o número que eu preciso botar aqui para as pessoas estão dizendo que o número não funciona. Então, esse número não atende, esse número não funciona. Qual é o número que a gente pode ligar? Que eu quero colocar enquanto nós vamos falando aqui, eu vou procurar os números aqui. Vou procurar o número aqui. Perfeito, secretário. De cabeça eu não sei, tá? Mas é da nossa central, aquela que nós montamos e que vários vereadores nos cederam trabalhadores para a gente poder fazer isso, né? Eu vejo, na medida possível, eu vejo, e aí a gente passa aqui para vocês, tá bom? Tá, ok. Bom, outras questões importantes. Nós vamos continuar ampliando leitos, tá? Nós vamos trabalhar com as unidades básicas de saúde, com os agentes comunitários de saúde, que têm feito um trabalho bastante intenso, né? Queria aqui agradecer muito as visitas que os agentes comunitários têm sido feitos, de orientação com relação aos cuidados de higiene, os cuidados de distanciamento dentro de casa. É muito difícil, né? Eu vou dizer da minha casa era pequena, tá? Se eu chegar a ter coronavírus, eu provavelmente, ou eu vou ter que ficar trancado dentro do quarto com duas crianças, né? Uma de 5 meses querendo contato com a gente, vai ficar bem difícil de evitar de não contaminá-los, ou eu vou ter que sair de casa, o que para a imensa maioria da população canoense do Brasil é realmente impossível de a gente fazer isso, tá? Outra questão importante que a gente tem feito é, assim, intensificar as ações de mídia de orientação à população, né? Canoas não tem televisão, né? Canoas não tem uma televisão específica, tá? Então, a gente tem que trabalhar com carros de som. Então, o carro de som está circulando dentro dos bairros, dentro dos locais, para a gente poder estar fazendo isso, tá? Bom, são várias ações. Nós também estamos pensando o seguinte, como agora a gente está testando muito mais, tá? E a gente está localizando, a gente percebeu, assim, por exemplo, a região Nordeste, que é a parte do Guajuviras, está muito mais intenso o número de casos novos. Então, nós estamos intensificando as ações muito mais direcionadas naquelas comunidades ali, tá? Nós estamos indo muito mais focal nas regiões aí do município de Canoas, tá? Isso são algumas das ações, assim, que eu posso estar relatando aqui para ti.
Nosso secretário, caso o governador decrete bandeira preta para a região aqui, o senhor acha que o município deveria recorrer da decisão? Não. Não, nós temos respeitado, tá, as bandeiras, tá? O primeiro episódio de bandeira vermelha, né, a gente fez um questionamento porque realmente os dados não estavam corretos. Os dados não estavam corretos. Mas mesmo assim não foram suficientes para a gente reverter a bandeira vermelha, tá? Mas eles estavam com dados equivocados, não atualizados lá do Estado, tá? Na realidade, a questão da bandeira preta, também as pessoas têm uma enganação, que a bandeira preta não é lockdown. Bandeira preta, ela tem um pouco maiores, mas ela não fecha todo o comércio, tá? Não fecha todo o comércio. Então, é importante. Eu acho que, se a gente chegar em bandeira preta, eu acho que é porque houve um aumento da contaminação e a gente tem que preservar a vida neste momento, e o prefeito, hoje mesmo, eu acompanhei ele em várias entrevistas aí, em função dessa possibilidade do governador flexibilizar para os prefeitos decidirem usar ou não o sistema de bandeiras. O prefeito acha que é errado essa flexibilização, tá? Por quê? Porque alguns prefeitos, talvez por ceder mais facilmente às pressões, por não ter hospital e não sentir no dia a dia aí os profissionais tendo que se expor ao risco, ter que correr atrás aí de insumos e medicamentos que estão faltando no comércio, no mercado, tá? Vendo as pessoas morrer com mais de perto, né? Eles vão, inconsequentemente, abrir geral e não vão tomar as medidas. Essas pessoas, e o prefeito até lançou uma questão assim, né, muito mais provocativa do que a capacidade que ele tem de fazer. É o seguinte, né? Ele colocou assim: prefeito que quiser flexibilizar mais do que realmente pode ou deve no momento crítico que a gente está hoje, ele também tem que abrir mão de internar seus pacientes, porque é muito fácil tu abrir mão e jogar para outro município internar. Exatamente. Quer assumir o risco de não de flexibilizar total, assuma também o risco de tu não poder dar o atendimento para seus munícipes, porque é muito fácil jogar para os outros, né? Secretário, nós estamos chegando ao fim da nossa live, que é das 18h30 às 19h30, né? Queria lhe informar aqui que talvez foi a live que nós tivemos mais participação, chegou algumas vezes a gente ter 120 pessoas simultaneamente nos ouvindo, e geralmente essas lives elas continuam, e já teve live que teve 70 e poucas pessoas simultaneamente, e o alcance depois chegou a 6.000 pessoas. Então, eu quero lhe agradecer, porque todas as suas palavras é um serviço de utilidade pública, né? E todos os questionamentos que foram feitos aqui, alguns da página eu tive que banir, porque tem algumas pessoas aqui que não vieram para perguntar, questionar e fazer o debate político. Elas vieram ofender. Então, as pessoas que vêm para a ofensa, eu mando banir da página, porque esse tipo de gente eu não quero dialogar, são as pessoas do ódio, né? E as pessoas do ódio, elas não merecem a nossa atenção. Então, qualquer pessoa que entra aqui fazendo qualquer pergunta para o secretário ou para mim, ela será respondida. Pode criticar a mim, não tem problema nenhum criticar ao secretário, vai continuar na página. Agora, a partir do momento que ofendeu pessoalmente, o comentário sai. Se a pessoa insistir, ela é banida da página. Se ela tiver ódio, ela tem que expressar o ódio dela em outro caminho e não nas nossas páginas onde fizemos debate político. Eu sou oposição. Parabéns, eu acho que é isso. Isso, tenho votado constantemente contra e a favor das políticas implementadas pelo prefeito Busato, mas é um debate muito respeitoso. Assim como quando era o governo PT, a oposição também tinha um debate que era aberto e quando saía do respeito não havia condições de debater. Então a gente fez isso. Tem muitas perguntas aqui, em todas as lives que eu falo, eu sempre comento, agradeço aqui a presença do fulano e fulano e fulano. Eu não tenho como fazer isso agora, porque foram muitas perguntas, muitas participações. Então, eu estou falando contigo e lendo as perguntas para tentar misturá-las e te fazer as perguntas, né? Então, posso te dar uma sugestão, vereador? Posso dar uma sugestão? Claro. Eu vou tentar dar uma olhada para ver se eu consigo dar as respostas, mas se tu tiver alguém aí da sua equipe que quiser sistematizar essas perguntas, me passar
e eu responder as perguntas para vocês, colocar aí resposta à população, eu me coloco à disposição, tá? Vamos fazer isso sim, já vamos começar a sistematizar as perguntas hoje e encaminhar e responder, então, para todas as pessoas. Secretário, essa foi a maior participação que eu tive nas lives, talvez porque não somente pelo seu conhecimento e pela sua disposição de fazer esse debate, com alguém da oposição ainda, sabe, o seu respeito e o seu carinho, mas também porque o tema é importante e está impressionando a todas as pessoas, né? A doença está chegando dentro da nossa casa, dentro da nossa família, né? Inclusive, hoje eu fui na farmácia para fazer um exame, porque o pedreiro que estava consertando um cano lá em casa, me ligou depois dizendo que ele restou positivo com coronavírus, como ele estava dentro da minha casa, mas daí o exame tinha que ter aquele período de 10 dias, então não valeu a pena eu fazer agora, mas estou me resguardando nesse sentido. Mas isso tem chegado dentro das nossas casas, todas as pessoas que estão próximas da gente, então o assunto é polêmico. Eu te agradeço pela participação. E hoje, né, infelizmente, né, vereador, nós tivemos um óbito que foi bastante polêmico, né, ou seja, o que causou bastante impacto, que foi do prefeito de Viamão, né? Exatamente. Então, talvez as pessoas se deem conta quando acontece no seio da sua família, né? Então, eu queria aqui, vereador Emílio, agradecer, né, dizer quanto é gratificante a gente poder fazer uma conversa de alto nível, tá? Agradecer a Maiara, que está aqui, passando para toda a comunidade surda de Canoas e de todos os municípios que estão nos assistindo. Vai um meu grande abraço, meu respeito a vocês todos. Maiara, parabéns pelo teu excelente trabalho, tá? Queria dizer o seguinte, falta pouco, tá? Falta pouco, vereador, para a gente poder superar esse momento mais crítico, tá? Mas para isso... O auge é final de agosto mesmo? Nós estamos projetando aí entre o dia 10 e 20 de agosto. 10 e 20, que eu estou respeitando um estudo muito bem elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coloca isso 10 a 20 de agosto, tá? Bom, mas o fato de a gente estar em bandeira vermelha já há um longo tempo, talvez dê uma amenizada, dê uma achatada dentro desse processo, tá? O que acontece é o seguinte, eu só queria reforçar para as pessoas, o coronavírus é uma gripe para algumas pessoas, eu vou repetir, e é um infarto agudo do miocárdio fatal para outras pessoas. Pessoas com doenças crônicas, com comorbidades, toma cuidado, sabe? A gente tem percebido aí pessoas com diabetes, tá? Pessoas que estão bem acima do peso, tá? Também estão tendo dificuldade. A gente tem hoje os nossos hospitais com as UTIs, nosso hospital de campanha com UTI, tá? As pessoas estão discutindo hoje a questão de procedimento. Intubar uma pessoa não é um ato simples, ele é um ato bem complicado, difícil de ser feito, que é traumático, né? É traumático porque tu tem ali segundos para tu poder colocar o oxigênio suficiente dentro do pulmão, sabe? É uma manobra difícil, tá? Não brincar, mas é só colocar o respirador e tá resolvido o problema. Não é só o respirador. É o respirador com adrenalina, com medicamentos, tá? A pessoa chega a tomar 10, 20 ampolas de anestésicos por dia, vereador, sabe? Ou seja, a gente tem percebido aí que não é só o fato da pessoa ter o coronavírus, se curar e pronto. Tem pessoas com sequela. A gente tem visto que as pessoas não morrem só de coronavírus, elas morrem com coronavírus, tá? A pessoa que é oncológica e que tem coronavírus, ela morre porque ela já tem uma imunologia baixa por causa da oncologia e ela morre porque o vírus diminuiu mais o sistema imunológico. Aquela coisa, foi o ovo ou a galinha? Foi o coronavírus ou foi o câncer? Não importa. Os dois somados, eles são muito prejudiciais, tá? Dou um outro exemplo, pessoas com problemas cardíacos. A pessoa, ela tem problema de válvula cardíaca, outras situações, somado a um sistema imunológico, ela já tem o sistema imunológico prejudicado, tá? E aí, de repente, ela tem um coronavírus que diminui, ela morreu com coronavírus, ela não morreu de coronavírus, entendeu? Então, assim, no atestado de óbito a gente não pode fazer o velório das pessoas, isso dói muito. Nós viemos numa sociedade, vereador, de que nós cultuamos e é importante a gente se despedir dos nossos entes queridos. E essa doença,
maldita, né? Essa doença talvez seja maldita do século, talvez seja a doença maldita do século, eu diria, tá? Ela não está permitindo nem que a gente possa fazer a despedida decente de pessoas queridas, tá? Da nossa família. Então, por favor, use máscara, vamos evitar o contágio, sem festa. Eu sei, a gente está cansado, são mais de 120 dias nessa função aí. Eu tenho saudade da minha mãe, eu tenho saudade de encontrar os meus familiares, mas eu só vou dar uma escapadinha. Vocês conhecem várias pessoas que mentem. Não, eu vou, mas não vou nem tirar foto para as pessoas não verem que eu estou junto. Não dá. Falta pouco, tá? Vamos passar agosto, vamos passar setembro, vai melhorar. Ano que vem, nós vamos ter vacina. Eu acredito, tenho fé. Duvido que a gente tenha vacina para esse ano, em massa, duvido, tá? Acho pouco provável. Então, queria aqui, para essas mais de 100 pessoas que puderam assistir nossa seguinte, cuidem-se, cuidem-se. Não vamos aproveitar o momento feliz para depois a gente ficar se lamentando de momentos muito tristes. Então, o coronavírus é preocupante e vamos nos proteger. Vereador, faço aqui um agradecimento especial à sua pessoa, de ser que sempre tivemos um diálogo sempre muito franco, muito aberto, muito respeitoso, tá? E isso faz com que a gente admire o trabalho teu e de todos os outros vereadores que sempre tiveram essa linha de pensamento. Então, muito obrigado. Obrigado, secretário, pela disposição, pelas informações. Esse tema daria uma live de 3 horas para a gente avançar mais, mas as nossas lives são de 1 hora. Talvez num outro momento a gente volte a dialogar, avançar um pouco mais nesse sentido. Obrigado a Maiara também, tem sido muito elogiada aí, Maiara, obrigado pela tua dedicação. Algumas pessoas, inclusive, aqui dizem que que falta de educação botar o letreiro na frente da Maiara. Nós nem colocamos o letreiro hoje, eu não sei de onde é que a pessoa tirou que nós botamos o letreiro. Não botei justamente porque a Maiara está no quadro de baixo, né? E para a gente não atrapalhar aí a nossa comunidade surda. Mas nós vamos resolver isso aqui de outra maneira, passar a Maiara para cima, para que, se ficar a letra no meu rosto, não tem problema, não pode ficar dos nossos convidados para esse debate. Então, eu queria agradecer muito a ti, Fernando, porque tu veio para esse debate, né? E a gente tem que entender que live não é uma conversa de compadre, né? Não é fazer uma videoconferência para minha mãe, né? Live é um debate apurado, e acho, inclusive, que nas cidades em que não tem televisão, talvez os nossos candidatos a prefeito vão poder fazer debate através das lives. Não vejo outro caminho que não esse, inclusive do debate acirrado na questão das ideias, né? Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Maiara. A gente se despede, obrigado a todos que participaram e vamos tentar responder a todos. Um abraço, uma boa noite.